Semana passada, eu estava conversando com um empresário, dono de uma agência de marketing desde 2016. E eu perguntei para ele se ele estava usando as IAs de design que estão muito boas atualmente. E a resposta dele foi: ainda não. Elas são muito boas, mas ainda falta um pouquinho. Quem sabe daqui uns meses. Sabe qual é o problema? A tecnologia já entrega pelo menos 90% do que um funcionário dele entrega em termos de qualidade. Mas ela faz isso em 5% do tempo. Parece óbvio adotar uma tecnologia que faz 90% da qualidade em 5% do tempo, mas tem muita gente recusando. E essa decisão dele não é sobre tecnologia, foi uma decisão pautada em identidade, na forma de pensar. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que profissionais qualificados tomam decisões irracionais, o que realmente está por trás da frase "eu vou esperar melhorar" e por que essa mentalidade está custando muito mais do que ele imagina. E eu vou aprofundar nesses temas levando em consideração esse livro, Pensamento Eficaz. É um livro que a Cris Junqueira, dona do Nubank, recomenda várias vezes e diz que é um dos livros que todo mundo deveria ler. Segui a recomendação dela. E uma entrevista que eu estava vendo com o Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, a empresa responsável por criar a estrutura tecnológica para que todas as IAs rodem. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse produzir 10 vezes mais do que você produz hoje, mantendo pelo menos 90% da qualidade, você toparia? A maioria das pessoas responde instantaneamente sim, mas quando isso vira realidade, a ferramenta está na frente dela, a resposta muda. E foi isso que aconteceu com esse empresário. Quando a gente estava falando sobre ele fazer 10 campanhas no tempo que ele faz uma, no primeiro momento, parece incrível, mas na hora que ele precisa mudar o formato que ele pensa, o formato da empresa dele, talvez algum processo, algumas métricas, a forma de se relacionar com os clientes, aí o buraco é mais embaixo. E o pensamento eficaz fala que isso é o padrão da inércia. Não é porque ele é burro, não é porque ele é ignorante, não é porque ele é preguiçoso, é só porque existe um padrão que é contra o pensamento eficaz, de acordo com o livro. O nosso cérebro interpreta mudança como um risco, como uma variável nova, como algo desconhecido e a gente tende a travar. Mudanças como a que está acontecendo com a IA hoje já aconteceram várias vezes na história e o comportamento se repete. Quando o carro foi inventado, o pessoal que andava de charrete falava: não, pô, isso aí não tá com nada, eu que não vou usar isso, não é seguro, depende de gasolina, se a gasolina acabar, várias objeções para não usar o carro. A mesma coisa aconteceu com o avião. Quando o avião nasceu, obviamente, depois de já ter sido testado, aprovado e tá de fato seguro para usar, o ceticismo continuou. Muita gente, não, isso aí não é seguro. Rádio, televisão, internet, todo mundo sofreu com isso. E agora, olhando para trás, soa meio ridículo, né? É óbvio que carro é muito melhor do que charrete. É óbvio que avião é um meio de transporte super seguro. É óbvio que a internet melhorou a vida de todo mundo. Mas naquele tempo, o padrão da inércia impedia as pessoas de enxergar isso. O padrão da inércia leva a gente a manter o status quo. É muito difícil começar uma coisa, mas é igualmente difícil interrompê-la, mesmo quando isso significa uma vantagem para a gente. Quando apontada numa direção, a mente tende a continuar nela, ao menos que deparado por uma força externa. Essa é a inércia cognitiva. E por isso é tão difícil mudar de ideia. E essa inércia mantém gente em emprego ruim, em relacionamento ruim e agarrado com formas antigas de fazer as coisas. Não porque é melhor, mas porque a expectativa já está setada, é previsível, é seguro. Pensa comigo, uma agência, um designer, ele não se define só com o que ele entrega, ele se define também no como ele entrega, no processo para chegar lá. O Photoshop, o Illustrator, o pixel perfeito. Isso vira a identidade dele. E quando surge uma tecnologia que automatiza parte desse como, o cérebro não pensa: ótimo, vou fazer isso numa fração do tempo. O cérebro pensa: se eu não faço isso mais manualmente, quem eu sou? Como eu faço? E o livro traz também a importância e a dificuldade de se afastar do grupo. Um designer conversa com outro designer, redatores conversam com redatores, empresários conversam com empresários. E nesse grupo de designers, existe uma regra, um código não escrito de que quem faz com IA não é designer de verdade. Obviamente, ninguém fala isso abertamente, mas é um sentimento do grupo. E aí, além do padrão da inércia, cria-se também um pensamento interno. Se eu adotar isso, eu vou ser julgado? Se eu adotar isso, meu cliente vai ver o meu trabalho como pior, mais barato? Será que eu vou ser visto como preguiçoso? Eu vou perder meu lugar no grupo?
E aí a pessoa rejeita. Não porque a ferramenta não funciona, mas porque começar a usar a ferramenta representa quebrar o padrão da inércia e se reposicionar no grupo. Ok, Pedro, mas e o argumento da qualidade? Isso não é real? Você não quer entregar um trabalho de qualidade? E vamos ser honestos, é óbvio que a qualidade importa. É óbvio que um trabalho de qualidade é muito mais valorizado. Isso é indiscutível. E é aí que entra a entrevista do Jensen Huang, o CEO da NVIDIA. Ele estava falando em Davos, no World Economic Forum, um dos maiores fóruns sobre economia e tecnologia do mundo, que foi feito em janeiro de 2026 em Davos, reunindo os maiores nomes da tecnologia e as maiores empresas do mundo. E ele estava falando sobre propósito, de uma forma muito interessante. Toda empresa, toda área, toda cadeira, toda posição tem um propósito. O propósito de vendas é vender, é colocar dinheiro para dentro. O propósito do marketing é posicionar a marca, o produto, gerar demanda. E a qualidade não é o propósito desses trabalhos. O propósito do marketing não é criar a arte perfeita. O propósito do marketing é gerar resultado. E essa é a diferença entre o meio e o fim. A qualidade é o meio, o resultado é o fim. Venda, posicionamento, marca forte, leads, crescimentos, esse é o propósito. E voltando no exemplo da agência de marketing, o propósito de uma agência de marketing não é postar uma arte perfeita. Eu, como empresário, não vou contratar uma agência de marketing para que ela poste a arte perfeita. Como empresário, o que eu espero de uma agência é o propósito do marketing. Eu espero resultado, eu espero posicionamento, eu espero lead, eu espero crescimento, eu espero apoio estratégico. E o que o Jensen Huang estava falando sobre IA e propósito entra justamente aqui. O que a IA está fazendo é automatizando as tarefas do meio, está automatizando as coisas que são importantes para conseguir alcançar o propósito, mas elas por si só não são o propósito. A arte não é o propósito. E o que a IA vem para fazer é justamente aproximar as posições, as empresas, as áreas do seu propósito. É livrar 80% do tempo delas para que elas gastem esse tempo para atingir o seu propósito e não fazendo uma arte. E aqui está o trade-off. Você pode perder 10% da qualidade técnica, mas qual é o impacto disso se você ganhar 80% de tempo? E se agora, com esse tempo livre, essa agência de marketing pode relacionar mais com os clientes, apoiar mais na estratégia, cuidar mais perto dos clientes grandes que pagam um ticket maior, que são mais relevantes para a receita da empresa? Se com esse 80% de tempo ela não consegue vender mais, estar junto dos clientes, na estratégia de um novo lançamento, de um novo produto, de um novo posicionamento, um rebranding, algo que vai realmente ajudar a empresa a crescer. E se com esse tempo, essa agência começa a fazer teste AB de forma mais profunda, estruturada, em vez de postar uma arte, ela posta 10, entende o que está dando mais resultado e vai melhorando em cima do teste do número real. E se em vez de gastar 10 dias fazendo uma campanha, ela faz essa campanha em 2 e vai ajustando, melhorando, incrementando na medida que ela vai vendo os resultados reais do que está dando certo ou não. E se em vez da equipe ser 100% operacional, esse time começar a ser mais estratégico? Ao refletir sobre isso, fica muito claro, pensando na ótica do negócio, que é muito melhor eu perder 10% da qualidade para ganhar 80% do tempo. Até porque esse 10% de perda de qualidade, ele é temporário. A IA está avançando numa velocidade absurda. Muito rapidamente, ela já vai ser melhor do que os humanos. Principalmente se a gente estiver falando de designer júnior que está pleno. Qual que é o impacto disso no custo do negócio, na margem do negócio? Olhando na ótica da empresa e na ótica do cliente, é muito melhor adotar a ferramenta. Como cliente, eu quero uma agência que me ajuda de forma estratégica, que faz teste AB, que acompanha os dados de forma absurda, que produz num volume que me permite aprender e interar muito mais rápido. E pensando no modelo de negócio da agência, faz muito mais sentido você abaixar custo, estar mais próximo do cliente, diferenciar dos seus concorrentes e ajudar no propósito da empresa e não gastar o seu tempo fazendo arte. E quando você entende essa mudança do como para o porquê, fica tudo muito mais fácil. O papel da IA não é substituir as pessoas. O papel da IA é aproximar elas do seu propósito, do propósito da sua cadeira, da sua função, do resultado que você tem para entregar. Ela vai automatizar os meios para que as pessoas gastem cada vez mais tempo com os fins. Em geral, as cadeiras gastam muito mais tempo
com a execução do que com a estratégia. E a IA tá mudando isso. Com a IA, você precisa executar menos, mas você precisa pensar mais. E com menos tempo executando e mais tempo na estratégia, essa agência poderia ter mais cliente, mais teste, mais aprendizado, mais resultado. E Darwin já falava, quem sobrevive não é quem é mais forte ou mais inteligente, e sim quem se adapta melhor. E aqui eu tô trazendo o exemplo de uma agência de marketing, de designer, mas isso vale para infinitas empresas e posições. Isso vale para o seu time comercial, que talvez tenha que mudar a forma de vender. Isso vale para os desenvolvedores, que talvez tenham que mudar a forma de desenvolver. Para os designers, para os redatores, para os gestores, para o RH, para a operação, para o time de métricas, para o time de estudo de mercado, para o time de inteligência comercial. Se seu time estiver apegado ao como fazer, é muito provável que eles estejam desapegados ao propósito daquela função, daquela área, daquela cadeira. E, consequentemente, desapegados ao propósito da empresa. Então, a pergunta não é, essa tecnologia é perfeita? A pergunta é, o que eu posso fazer com 80% do tempo para aproximar do meu propósito? Porque no fim do dia não é sobre o funcionário que espera a entrega à perfeição. É sobre o funcionário que constrói vantagens enquanto os outros esperam. É sobre o funcionário que entrega resultado, que entrega o propósito daquela área. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário. Se não, me conta aí por quê. E me conta também, o que te impede de automatizar mais tarefas no seu negócio? O que te impede de automatizar aquele processo repetitivo que não está relacionado ao propósito da cadeira, da área, da empresa? É um parecer técnico ou é um parecer psicológico? Porque no fim, quem sobrevive é quem se adapta melhor.